Fala investidor, fala investidora, como que vocês estão? Espero que estejam todos muito bem. E nesse vídeo eu vou contar um pouquinho sobre o racional por detrás da emissão de cotas do fundo GGRC11. Então, para isso, vamos pro vídeo. Bem, aqui para iniciar eu gostaria de trazer aqui para vocês algo que me trouxe muita felicidade, que é basicamente aqui eu ter conquistado, graças à ajuda de todos vocês, os meus finalmente 200 inscritos no canal. Fico muito feliz por isso, agradeço por muitos de vocês terem acompanhado meu trabalho, minha evolução até aqui, e eu comprometo aqui com vocês a, claro, sempre trazer vídeos com bastante qualidade, com bastante estudo e sempre com uma análise bastante profunda de cada ativo, de cada racional por detrás de um investimento que eu faço ou que seja possível fazer dentro da Bolsa de Valores, de maneira que a gente alcance num futuro próximo ou ainda construindo para os nossos filhos ou para outras pessoas a aposentadoria deles, a possibilidade deles também viverem da Bolsa de Valores, de rendimentos, dividendos, juros sobre capital próprio, enfim, qualquer forma de remuneração. Vindo aqui para a tela, eu fiz aqui alguns apontamentos nesse fundo GGRC11, inclusive é um fundo que eu tenho na minha carteira de investimentos pública aqui no canal, que inclusive vou deixar um card aqui para vocês acompanharem mês a mês como eu invisto, quais os rendimentos que eu recebo e como que está indo essa construção de patrimônio. Eu sempre gostei de acompanhar muito outras pessoas que fizeram esse tipo de coisa, que abriram a carteira ao público, e eu achei que seria interessante também para ter um histórico de como foi a minha evolução, como foi o racional sempre por detrás ali de todo o meu investimento. E aí eu decidi gravar e deixar público isso aqui no canal para que outras pessoas também possam fazer comentários e trazer um pouco ali do seu pensamento sobre a minha forma de investir e, claro, a gente compartilhar formas de enxergar investimentos para que no final das contas todos nós consigamos ficar ricos e viver de renda lá no futuro. Então, sem mais delongas, indo aqui para o fundo, ele lançou essa emissão, o fato relevante, ele é ainda deste mês de novembro, e aqui eu vou trazer basicamente para vocês quantas cotas serão emitidas, um pouco do valor, enfim, tudo mais aqui eu vou detalhar com vocês. Então, aqui a gente já começa, aqui basicamente serão emitidas 1 milhão de cotas, e o preço total que eles querem captar é de 115 milhões de reais, só que esse valor aqui, só para a gente considerar, não é considerado o custo de distribuição, que é aquele valor que é para o escriturador, que é para B3, enfim. Nós vamos ver que esse fundo ele fez uma coisa muito difícil da gente ver em outros fundos imobiliários, que inclusive é sim de se elogiar a iniciativa do GGRC, das Agros Capital, que ela conseguiu um custo de emissão extremamente baixo e competitivo em relação a outros fundos que também têm adotado um pouco dessa estratégia de reduzir o preço de emissão. E aqui a gente já parte para o valor unitário de cada uma das cotas que pretendem ser subscritas. Basicamente, aqui a gente está falando em alguma coisa em torno de R$ 114,20, que seria o custo unitário. Aí a gente percebe que no mercado ele está com um desconto, e esse desconto, considerando a data que foi aprovada essa emissão de cotas, está com um desconto aqui de 8,5%. E se nós pegarmos aqui a cotação do dia que eu estou gravando, dia 7 de novembro, o fundo está no valor aqui de R$ 121 reais. Ele já chegou a estar um pouquinho mais alto, na casa dos seus quase R$ 125 reais. Tem um dividend yield aproximado aqui dos seus 9% ao ano. É um fundo em que inclusive eu gosto bastante pela segurança e diversificação, e inclusive também porque ele tem uma questão industrial dentro do seu portfólio que eu gosto bastante. No entanto, o fundo ele já vem trazendo aqui para a gente algo que a gente deve ficar bem preocupado, pelo menos num curto prazo, pelo menos eu considero dessa maneira, que ele está se desfazendo de alguns imóveis. Então, talvez seja interessante daqui a alguns meses a gente analisar efetivamente quais imóveis eles permaneceram no fundo, se foi possível essa alienação e de que maneira ela foi feita, e ainda mais, o que o fundo ele pretende fazer com o patrimônio que foi adquirido. Porque esse fundo ele já é muito antigo, ele mudou de gestora, e aí houve alguns problemas ali dentro, especialmente com uma empresa específica que é a Convolan. Ela trouxe alguns problemas judiciais, ela deixou de pagar por muito tempo, e alguns ativos ali industriais, essa gestora está pretendendo se desfazer. E a minha preocupação é, aquele imóvel que foi comprado lá atrás, o que vai acontecer com ele em relação ao valor do ativo? Porque eu quero dizer o seguinte, lá atrás a gente comprou um imóvel por alguma coisa em torno dos seus 100 milhões de reais, por exemplo, e hoje, decorrente de várias avaliações, porque são anos e anos que aqueles imóveis estão no portfólio do fundo, ele está valendo, por exemplo, 150 milhões de reais. Então, o que a gente vai fazer
com esse patrimônio que vier para o fundo. Eu não acredito particularmente que as agros ela vai fazer uma amortização, ou seja, ela vai devolver parte do capital para a gente. Eu acredito que o valor de avaliação ele vai ser mantido no fundo para que ele consiga sim comprar outros imóveis e conseguir alocar melhor o capital ali. No entanto, o lucro ele por lei ele é obrigado a distribuir para a gente. No entanto, a minha preocupação principal é que o fundo ele não diminua de tamanho, porque eu acho que da maneira que ele está sendo tocado, a distribuição de rendimentos está num patamar bastante interessante e a diversificação do portfólio em questão de logística industrial e ainda por multi-regiões e multi-inquilinos é o que fez com que eu entrasse nesse fundo e tivesse uma posição relevante ali dentro, considerando o patrimônio que eu tenho. Outra coisa que eu queria trazer também para vocês é que, se nós considerarmos o valor patrimonial por ação, o valor patrimonial está aqui na casa também dos seus R$ 125, ou seja, nós estamos emitindo cotas basicamente R$ 10 abaixo do que o valor patrimonial. Aí entra uma discussão que ela é muito longa no mercado de ações, que é, será que a distribuição de cotas, a emissão de cotas, ela é prejudicial para o seu acionista, para o seu cotista, quando ela é feita abaixo do valor patrimonial? Existe uma discussão enorme em cima disso. Eu particularmente enxergo que não há um problema grave quando a distribuição dessas cotas é feita abaixo do valor patrimonial, desde que, em cima do retorno que isso vai gerar para o seu acionista, essa diferença ela vale a pena. Então, por exemplo, nós vamos ver ainda quais as finalidades para as quais o GGRC está emitindo essas cotas. E, claro, abaixo do valor patrimonial. Se nós pegarmos efetivamente o que ela vai fazer com esse dinheiro e quanto que ela vai conseguir trazer de valorização, é muito possível que, no final das contas, a gente consiga, ainda com uma emissão abaixo, fazer com que o valor patrimonial do fundo ainda suba. Por quê? Porque se nós tirarmos dívidas de dentro dele e se nós ainda fizermos uma alocação forte do patrimônio de uma maneira que a gente consiga uma TIR, ou seja, uma taxa interna de retorno bastante alta, é possível sim que a gente tenha uma valorização ainda assim no seu valor patrimonial. Explicando um pouco melhor, imagina você que existe uma possibilidade no mercado de uma pessoa que está vendendo um galpão que foi avaliado por 100 milhões, está vendendo por 70. Aí você faz a emissão para conseguir esses 70 milhões, mesmo abaixo do valor patrimonial, e você compra alguma coisa com 30% de desconto. Você consegue enxergar, no final das contas, que você vai incorporar ao seu portfólio um imóvel que vale 100, mas que foi comprado por 70, ou seja, a taxa interna de retorno ali seria alguma coisa nas casas dos seus 30%. E enxergando no final das contas que essa taxa interna de retorno pode ser favorável para o seu acionista, eu particularmente não enxergo de forma prejudicial essa emissão. E voltando aqui para o prospecto desta emissão, nós vamos voltar mais uma vez a reforçar o desconto em cima do valor patrimonial, considerando a assembleia que foi aprovada. E o que eu achei interessante, e aí eu comentei isso no início do vídeo, é de que o custo de emissão está numa casa muito baixa, de 30 centavos, ou coisa equivalente a 0,28% sobre o valor unitário da emissão. É um custo extremamente baixo. Se nós pegarmos, por exemplo, um vídeo que eu fiz aqui no canal do TRXF, o custo de emissão ficou bastante alto, ficou acima de R$ 1. Então, perceba ali a diferença, perceba que realmente existem gestoras que conseguem um custo de distribuição bem mais baixo. Eu gostaria que outros fundos se mantivessem tão competitivos como o GGRC, e alguns fundos da Suno também têm essa política de um custo de distribuição bem mais baixo, para que não haja um prejuízo para o seu cotista de ter que colocar um valor tão alto ali dentro, e no final das contas o valor que a gente compra a cota, por mais que ela vá ser integralizada por R$ 114, mas a gente paga um pouco a mais por isso. Então, no final das contas, o nosso custo de aquisição é o custo da cota mais o da distribuição. Esse dinheiro saiu do nosso bolso de alguma maneira. E se nós tivermos um custo de distribuição baixo, eu acho muito interessante para o seu cotista, porque de vez em quando, só pelo custo de emissão, não vale a pena você subscrever, porque você já consome muito do seu rendimento mensal. Então, por exemplo, o GGRC, ele me paga alguma coisa em torno do seu R$ 1 por mês. Então, eu já tirei aqui praticamente 30% do rendimento que ele vai me tirar para o próximo mês, só aqui no custo de distribuição. E o custo de aquisição acaba sendo também um pouco mais alto. No entanto, como eu falei, é um fundo que traz uma estratégia bem diferente de logística e industrial, que industrial é bastante difícil da gente ver nos fundos imobiliários, e que tem sim mostrado que a gestão é eficiente, tem buscado proteger os seus acionistas
acionistas ali dentro, especialmente com cobranças judiciais, extrajudiciais e uma proteção vasta ali jurídica que eles estão fazendo. E também já houve algumas outras questões como incêndio, e o fundo sempre se mostrou extremamente claro e transparente com todos ali que investem nele, do que aconteceu, se foi ou não um incêndio criminoso, se foi um incêndio acidental, quais foram as medidas tomadas na oportunidade, e toda essa transparência dá para o seu cotista uma certa tranquilidade. Então, todos esses fatores me mantêm ainda firme no investimento neste fundo imobiliário. Seguindo um pouco, só para que a gente tenha efetivamente o real valor da aquisição, o valor seria de R$ 114,50, que seria o valor integral que você teria que despender por uma cota. E aqui, essa é a parte principal, que aqui eu vou deter um pouco mais de comentários para que a gente possa entender se o racional por detrás dessa emissão, ela valeu a pena ou não, considerando que o valor da emissão está abaixo do seu valor patrimonial. Aqui nós temos basicamente o pagamento da quarta tranche, e essa seria a última tranche, pela aquisição das lojas americanas, ou seja, nós vamos deixar de ter uma parte do fundo que está pagando dívida. Então, esse dinheiro que entrou no fundo como dívida, ele vai deixar de ficar naquela linha como um passivo e ele vai apenas por um ativo. Ou seja, eu estou recebendo ali 1 milhão de aluguel. Eu tenho que pagar 300 mil em forma de dívida. Eu vou distribuir os outros 700 mil. Claro, ali fazendo uma conta extremamente simples, só para que a gente consiga entender o racional. Se esses 300 mil de dívida eles vão deixar de existir, porque as últimas tranches aqui estão sendo pagas, esses 300 mil eles vão voltar a incorporar os 1 milhão que serão distribuídos entre os seus cotistas. E eu acho extremamente interessante, porque Lojas Americanas é um grupo extremamente forte, e deixar de pagar um valor ali para um outro alienante, para uma outra pessoa que vendeu esse imóvel para o fundo, também mostra bastante preocupação do fundo em manter sempre em dia as suas dívidas e fazer com que a valorização do portfólio venha mês a mês, venha ano a ano com as reavaliações que são feitas. Outro ponto aqui é que há a amortização antecipada de um CRI feito pela essa OPEA securitizadora. O que eu acho também interessante? Dentro dos CRIs nós temos uma preocupação. Por quê? Porque algumas vezes a quitação antecipada ela acaba vindo também com alguma multa, com alguma penalidade ali dentro. Porque você tem que entender da seguinte maneira: um determinado fundo imobiliário ou uma securitizadora que ela emite um CRI, ela pretende ter uma renda por alguns tantos anos ou meses, a depender de como foi estruturado esse CRI. E se você paga antecipadamente, por mais que seja interessante você ter esse dinheiro na mão de uma vez, mas muitas das vezes é mais interessante para a securitizadora ter todo o histórico ali de rendimentos ali, de valores que serão pagos para ela mensalmente, para que ela tenha também uma previsibilidade de fluxo de caixa. Só que, muitas das vezes, por conta das taxas de juros e outras coisas, é interessante você pagar essa penalidade e deixar de pagar os juros para a securitizadora. Porque no final das contas, a ideia que a gente tem que ter é que o gestor, ele sempre vai tomar uma atitude, pelo menos esse é o ideal, que traga um certo valor para o seu acionista ou reduza o prejuízo que ele vai ter. Então, vamos considerar o seguinte: o fundo ele emitiu um CRI, pediu para emitir um CRI, no qual você tinha ali uma determinada dívida atrelada a um determinado indexador de inflação, para que a gente consiga ter uma correção e um determinado prêmio, porque senão não vale a pena você investir nos títulos do Tesouro e aí vale mais a pena deixar lá dentro. Então, voltando, só para que a gente consiga entender. Se esse CRI ele foi emitido IPCA mais 6, considerando o prazo desse título, talvez seja mais interessante você deixar de pagar esse IPCA mais o prêmio e pagar a penalidade antecipadamente do que você pagar tudo isso, porque o custo seria menor. E claro, como eu disse, as Agros Capital, o GGRC, no final das contas, ele sempre se mostrou extremamente transparente e preocupado com o seu cotista, por isso que toda essa transparência e toda essa amortização aqui que eles estão fazendo me parece ser extremamente clara, extremamente limpa e que no longo prazo ela vai sim trazer retorno para o seu cotista e com certeza isso vai ser traduzido no pagamento dos seus rendimentos mensais, que provavelmente a partir de janeiro de 2023 ele deve vir um pouquinho mais gordo.
E aqui eu coloquei basicamente para vocês qual que é o público-alvo, só para que a gente tenha uma noção de quem vai poder comprar efetivamente essas cotas. Aqui nós temos que todos os cotistas eles vão ser detentores de direitos para fazer essa subscrição. E além disso, ele coloca ainda que essa oferta ainda vai ser possível para investidores qualificados. Existe um número próprio ali de investidores qualificados, requisitos para isso, mas o mais conhecido é aquele que tem pelo menos R$ 1 milhão investidos na bolsa. Claro, há também aqueles que têm, se eu não me engano, algumas certificações, também são considerados como investidores qualificados. No entanto, eu acredito que para você que está assistindo esse vídeo seja muito mais interessante enxergar a partir da ideia de que você já é um cotista desse fundo e se você já for um investidor qualificado, você vai ter a possibilidade de fazer ainda essa subscrição de uma outra forma. E você deve estar se perguntando, tá bom, mas eu preciso saber se eu posso ainda comprar cota, se eu tenho direito, poxa, mas é uma emissão abaixo do valor patrimonial, então eu posso ali, no final das contas, fazer uma arbitragem, ou seja, eu posso comprar no mercado um determinado valor, subscrever abaixo desse valor e depois retornar essas cotas do mercado para conseguir uma determinada valorização. Então, até quando eu consigo fazer esse movimento financeiro, até quando eu consigo utilizar dessa estratégia na bolsa de valores? Aí, ele traz aqui para a gente. O direito de preferência, ele vai ser exercido até o fechamento do dia 9 de novembro deste ano. Ou seja, se você dormir com cotas do dia 9 para o dia 10, você já tem direito à subscrição. Então, por exemplo, você pode até o dia 9 falar, olha, eu tenho 100 cotas aqui desse fundo. Ah, você vai ter direito de subscrever apenas 10. Tá bom, então eu comprei ali as 100 cotas. Quando passar para o dia 10, eu posso vender essas cotas a mercado e aí quando chegar no momento da subscrição, eu pagar por essas novas cotas, quando elas forem integralizadas no meu patrimônio, eu posso novamente revendê-las ao mercado e se ele tiver propício a isso, você vai conseguir vender por um valor ainda acima. Outro dado que também é muito interessante para que você também possa fazer as contas é qual que é o fator de proporção para que eu faça ali a multiplicação pelas minhas cotas. Então, ele traz aqui para a gente que está na casa dos seus 12% de proporção. Então, mais uma vez, se você tem 100 cotas, você vai poder subscrever 12 delas. Lembrando, números quebrados eles não são considerados. Então, se você tiver 13,8, você tem direito a apenas 13 cotas. Esses 0,8, considerando aqui essa proporção que você vai aplicar, eles são descontados. Então, claro, se você tiver interesse, você tem 13,9 cotas ali para subscrever. Então é só fazer a conta acrescentando algumas cotas que você pode ainda comprar mercado e integralizar tudo isso para que você consiga chegar em 14 cotas desse fundo. Claro, lembrando sempre que esse não é um vídeo de recomendação de compra de ações ou fundos imobiliários, é apenas um racional, assim como eu sempre trago em todos os vídeos, apenas uma forma educativa de ensinar como enxergar o investimento de uma forma que você não perca as oportunidades que o mercado ele raramente oferece para a gente. Por fim, eu vou trazer para vocês um calendário de toda essa emissão e aqui nós podemos enxergar passo a passo de como as coisas elas vão ser feitas. Então, nós temos aquela data de identificação dos seus acionistas, ou seja, a data corte, ou seja, a data até a qual você tem direito a fazer a subscrição e a data onde você vai aplicar aquele fator de proporção para você saber quantas cotas você vai subscrever. Exatamente isso, então, começa no dia 14 o início do direito de preferência, ou seja, você tem que dizer para a sua corretora que você tem direito a fazer a subscrição. Não basta você apenas ter o direito, você precisa exercer esse direito por meio de uma manifestação, seja preenchendo um formulário, seja por meio da própria corretora de valores. E só para que você saiba, eu tenho aqui no canal um vídeo onde eu ensino a fazer a subscrição tanto na corretora Clear quanto na Nubank, eu vou deixar aqui no card para você acompanhar depois. Depois, nós temos aqui o encerramento, ou seja, eles vão dizer aqui nesse período quantas pessoas decidiram efetivamente por subscrever essas novas cotas. E aí nós temos o encerramento desse período de direito de preferência e aí nós vamos ter a data mais importante, que é o dia em que você tem que ter o dinheiro na corretora para que você possa fazer o pagamento e efetivamente exercer esse direito. No dia 12 de dezembro será esse dia. Então, se você tem direito a exercer, por exemplo, 10 cotas, você vai pagar alguma coisa em torno ali de R$ 1.144, R$ 1.145. Você precisa ter esse dinheiro ali na sua corretora neste dia. E depois disso eles vão entrar para algo que se chama de sobras e aí também é todo aquele mesmo
passo a passo. Você vai ter que dizer para sua corretora que você tem direito de subscrever as sobras e tudo isso vai ser exercido aqui no dia 14 de dezembro. E aí o encerramento disso tudo vai ser no dia 29, ou seja, no dia 29, mais uma vez, eles vão pegar quantas pessoas decidiram optar ali por comprar sobras e eles vão finalmente na data de liquidação, que vai ser em 2 de janeiro de 2023, pegar esse dinheiro da conta que você tem que deixar ali na corretora para efetivamente essas cotas terem sido exercidas por você. E você deve estar se perguntando, afinal de contas, tá bom, eu fiz ali a subscrição, comprei as sobras, inclusive, e quando que essas cotas vão vir efetivamente para minha mão? Aqui eles trazem genericamente com prazo de colocação. E aqui eu acho que é bastante interessante que a gente leia o seguinte, que tudo isso pode durar até 6 meses, podendo ainda ser prorrogado por mais 6 meses, caso haja um saldo remanescente. No entanto, pode haver um encerramento antecipado e a colocação dessas cotas no mercado de uma forma direta. O que normalmente acontece, só para que você fique tranquilo, não é que o seu dinheiro você vai começar apenas a obter rendimento dele depois de 6 meses. Seria até extremamente prejudicial para o seu cotista ter esse tipo de demora dentro do operacional. O que acontece? Quando há o encerramento de todo o procedimento, inclusive da oferta restrita, é divulgado um fato relevante, a partir do qual eles dizem o seguinte: olha, nós vamos, no dia tal, fazer a liberação dessas cotas para negociação no mercado. O que quer dizer liberação para a negociação no mercado? Significa transformar aquele seu direito que você pagou por ele em cotas efetivamente que vão vir para a sua corretora. E outra pergunta que também é muito comum é, tá bom, mas eu coloquei dinheiro ali dentro e o que acontece com esse dinheiro lá? Enquanto esse dinheiro ele não é efetivamente transformado em dinheiro para o fundo, porque tudo isso tem que passar por um procedimento, esse dinheiro ele fica numa conta rendendo ali o CDI. E aí o que acontece? Quando você estiver lá na sua corretora, você vai perceber, por exemplo, que você vai ter rendimentos do GGRC 11 e provavelmente também do GGRC 12 ou 13. O que quer dizer isso? Significa que os rendimentos dos imóveis vão vir no 11. No 12 e no 13 significa que aquele dinheiro que você alocou de maneira a fazer direito à subscrição das cotas ou das sobras, que estiver rendendo o CDI, aquele lucro do CDI mensal, ele vai vir transformado para você em forma de rendimentos que também são isentos de imposto de renda. E é isso, eu espero que você tenha gostado desse vídeo de uma forma explicativa do racional e de todas as datas por detrás do GGRC, por detrás dessa emissão que o fundo está lançando. E se você gosta desse conteúdo, não esqueça de compartilhar, não esqueça de curtir e se inscrever aqui no canal, e para que a gente possa aumentar essa quantidade de pessoas que têm sim buscado uma educação financeira, buscado um conteúdo como investir melhor o seu dinheiro. Então, por hoje é isso, muito obrigado e tchau!